Cuidado com as manipulações do dependente químico na internação. Com facilidade, a família se deixa manipular pelo dependente químico. Esta é a maior habilidade do dependente químico, manipular. E se você ainda não aprendeu a lidar com as manipulações do seu familiar que é dependente de álcool ou de outras drogas, assista esse vídeo até o final que vai lhe ajudar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A maior habilidade do dependente químico no uso é a manipulação. E a maior dificuldade da família é identificar e lidar com as manipulações do dependente químico. E mesmo reconhecendo a manipulação do dependente químico, muitas vezes ela continua cedendo às suas manipulações, porque não sabe como lidar com as manipulações dele. E quando o dependente químico está internado, realizando tratamento, ou pelo menos esta é a intenção, porque nem todos que estão internados estão com a intenção de realizar um tratamento, apenas estão ali por pressão da família, do trabalho, ou de situações que ele quer fugir, ou mesmo estão em uma internação involuntária, eles se aproveitam para manipular a família, e em alguns casos, ameaçar. E é muito importante a família saber que é comum o dependente químico, em uma internação involuntária, ameaçar a família de processos, de que vai sumir, que vai fugir, entre outras ameaças. Nestes casos, é importante a família saber que uma internação involuntária, quando o indivíduo está disfuncional, colocando a sua vida ou de outras pessoas em risco, ela está amparada na lei, ou seja, é totalmente legal. E a família, seja qual for o membro, não sofre nenhum tipo de processo. Se você já passou ou passa por esse tipo de ameaça, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que não vai lhe acontecer nada. Aproveita e deixa nos comentários se isso já lhe aconteceu e como você lidou com isso. Outra maneira que o dependente químico encontra de manipular a família é em relação ao tempo que ele quer ficar na internação. Boa parte das pessoas que estão realizando o tratamento querem determinar diante da família quanto tempo ele vai ficar internado. E não se preocupam com a opinião dos profissionais que o atendem. Ele mesmo quer dar a sua alta. Saber quando ele está apto para sair. E atenção aqui, o dependente químico não está seguro que não vai recair só porque ele realizou a internação dele completa ou porque ele realmente queria fazer a internação. Se ele não entrar em recuperação, depois da internação, a possibilidade dele recair é muito grande. Mesmo que ele realize o tratamento dele completo, corretinho, dentro do esperado, ele vai correr o risco de uma recaída. Basta usar apenas uma vez e o tratamento foi praticamente em vão, porque ele esquece tudo o que aprendeu. A internação serve para a pessoa realizar a desintoxicação, tomar conhecimento da doença, desenvolver habilidades para se manter longe das drogas e iniciar uma nova caminhada sem uso de substância. Mas se ele não quiser parar com o uso, ele sai da internação e simplesmente fica em casa sem fazer nada, esperando o momento oportuno para voltar ao uso. Isso quando ele não sai e já vai direto para o uso. O que eu quero dizer é que tem familiares que colocam uma expectativa muito grande na internação. E quando o dependente químico recai, a família não consegue lidar com a frustração. A internação não é garantia de sobriedade, nem de mudança de vida. O indivíduo tem que fazer a parte dele, quando ele sair da internação, para ele poder manter a sua recuperação. E a família também precisa fazer a parte dela, entrar em recuperação para ajudar o dependente químico a não recair. E não cair nas manipulações dele, porque ele realizou o tratamento, mas não é por isso que ele deixou de ser manipulador. Ele continua com as manipulações. É um comportamento que ele aprendeu e viveu neste comportamento por anos. E não vai ser apenas 6 meses que vai mudar esse comportamento. O que é até normal, porque essa é uma característica muito marcante do dependente químico. E um comportamento não se muda tão de repente. É preciso um tempo para ter outro aprendizado e mudar o comportamento. Se a família não sabe identificar as manipulações e lidar com elas, a família alimenta as manipulações do dependente químico. E ele vai continuar com o mesmo comportamento. E este comportamento vai lhe levar ao uso. Outro comportamento da família que alimenta as manipulações do dependente químico é o medo.
E são vários medos, principalmente o medo dele ficar com raiva da família, do pai ou da mãe, ou de quem foi responsável pela internação, que não deixa sair a hora que ele quer. Muitos manipulam a família dizendo que já estão bons, que já entenderam que tem uma doença, que precisa de tratamento, mas agora já sabem que estão prontos para sair. Né? E a família, com medo da reação do dependente, porque muitos ameaçam até de fugirem, acaba tirando o indivíduo antes de finalizar o tratamento. Tem uns que com 15 dias já querem sair, já estão bons. Na primeira visita já acha que está pronto para sair com a visita. E muitas famílias levam. Se a família não tem preparo e de acordo com o grau de codependência que a família tem e a sua fragilidade nas manipulações do dependente químico, ela se deixa levar pelo discurso manipulador dele e leva ele de volta para casa. Agora, falando do medo dele ficar com raiva do pai ou da mãe. O que é mais importante? Ele realizar um tratamento e ter a possibilidade de ele reconhecer que aquela internação foi algo de bom que lhe aconteceu e recomeçar uma vida sem droga, ou ficar com receio da raiva que ele possa sentir. Se pensar assim, vai deixar ele usar droga até ele morrer, ou ele decidir que não quer mais. Porque toda vez que um dependente químico é contrariado, ele fica com raiva. Pare um pouco e reflita. Quantos anos tem um indivíduo para você se preocupar com esta raiva dele? E o que é mais importante? A saúde e a sanidade dele ou a sua preocupação com a raiva? Ou a raiva dele? Será que ele nunca teve raiva dos pais? Por isso a família tem que buscar ajuda profissional para saber como lidar com a doença e as manipulações do dependente químico. E entender que quando ela decidir realizar uma internação, é preciso determinação para levar o tratamento até o final. Todo tratamento deve ter um cronograma com início, meio e fim. Se ele não realiza esse tratamento completo, a sua chance de ficar sóbrio é muito menor. Se com o tratamento completo as chances já são poucas, imagine realizando o tratamento pela metade ou, em muitos casos, nem a metade. Eu já ouvi familiar falar que eu tirei porque ele não quer ficar, e se ele não quer ficar, não adianta. Claro que se ele quiser realizar o tratamento, parar com o uso, vai ser muito mais proveitoso. Mas, mesmo ele não querendo, é muito melhor para a saúde física e mental e comportamental dele, ele ficar 6 meses sem o uso de droga do que no uso de drogas. E ainda existe a possibilidade dele ter um despertar e perceber a autodestruição que ele estava vivendo no uso de drogas. E agora a última manipulação dele na internação é levar as coisas que ele quer. Tem alguns que pedem roupa de marcas, tênis de marca, celular. A família não percebe, mas ela continua sendo manipulada, mesmo o dependente químico internado. E com dó e com sentimento de culpa por ele estar internado e com medo dele fazer alguma coisa, fugir, a família faz todas as vontades dele. A família não consegue perceber, mas continua sendo manipulada por ele, mesmo ele estando internado. Com dó, com sentimento de culpa por ele estar internado, ou com medo dele fugir ou fazer outra coisa, a família faz todas as vontades dele. É importante lembrar que ele está em um tratamento devido ao uso de drogas, não está em um spa. E tudo aquilo que você der para ele pode servir de moeda de troca, tanto dentro da instituição como fora da instituição. Uma família despreparada é um fator de recaída na vida do dependente químico. A família precisa se manter firme, determinada e não se deixar manipular pelo dependente químico. E assim vai estar contribuindo para a sua recuperação. Eu espero que tenha sido útil essas informações para você que está me escutando. E para a mãe que me perguntou sobre este assunto, porque ela está com medo do filho que está internado ficar com raiva dela ou do esposo. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Eu peço que não esqueça de deixar o seu like. Essa é a sua ajuda que você pode dar para essas informações chegarem a outras famílias. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.